minha Bíblia é Jesus acalma a tempestade. Não vou pregar sobre tempestade. Marcos capítulo 4, verso de número 35 em diante. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui o verso 41. Deixa eu compartilhar com vocês algo. Não sei se alguém te enganou. Eu não sei se alguém te enganou, irmão, que disse que na vida do crente não tem luta. A minha Bíblia diz que nós podemos vencer, porque Cristo venceu. Que no mundo teríamos tribulações, mas que nós ficássemos animados, porque Ele venceu o mundo. Então eu preciso te dizer que crente em Cristo fica doente. Posso ouvir um amém? Crente em Cristo bate o carro. Bate, pastor? Eita, às vezes bate. Bate o carro. Quem acredita que já bateu o carro alguma vez aqui? Deixa eu ver. Eita, tá vendo? Tem igreja que você está no pecado. Porque tem gente que acha que o crente não fica doente, que o carro do crente não quebra. Tem gente que acha que o crente não fica sem dinheiro, ele não tem luta financeira, que ele não fica desempregado, que ele não tem problema no casamento. Tem gente que acha que o crente não tem problemas com os filhos, com o marido, com a esposa. É bem verdade que todos nós estamos sujeitos às intempéries dessa vida. É bem verdade que em alguns momentos da nossa vida o vento sopra mais forte. É bem verdade que em alguns momentos da nossa vida a luta vem, a dificuldade vem, o problema financeiro vem, a enfermidade vem. Mas também é bem verdade que o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. É bem verdade que Ele prometeu que nós seríamos renovados na força do seu poder. É bem verdade que Ele nos prometeu que as portas se abririam para nós. Eu não quero que vocês esqueçam, de um lado, que a luta vem, de outro lado, aquilo que eu não posso resolver, o Senhor tem poder e autoridade para trazer coisas surpreendentes na nossa vida. A palavra do Senhor, ela vai dizer, ali, não precisa vocês abrirem, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 8: portanto, irmãos amados, sejam firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Firmes e constantes, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Deus sabe surpreender e recompensar aqueles que o amam, aqueles que o servem.
aqueles que não obedecem. Deus tem uma maneira super diferenciada, peculiar, de fazer os seus filhos se alegrarem. Deus tem essa mania de colocar chão onde não tem chão. Deus tem a mania de colocar ânimo onde tem desânimo. Deus tem essa mania de enxugar as lágrimas daqueles que choram. Deus tem essa mania de curar aqueles que estão doentes. Deus tem essa mania de abrir portas aonde não há portas. Deus tem essa mania de, mesmo amargurado, triste, decepcionado, nos restaurar, nos renovar e nos animar na presença dele. Então a luta, ela não é algo que você vai dizer assim: ah, eu estou na presença de Deus, então eu não vou ter luta. Não. Você vai ter. Me perdoe se alguém te falou o contrário. Aqui nessa igreja nós temos um temor grande de apresentar o Evangelho da Bíblia, um temor grande de te apresentar o Evangelho da cruz, um temor grande de te apresentar aquele que perdoa o meu e o teu pecado que nós cometemos, de apresentar o céu, de te falar do inferno. Sim, então eu também vou dizer que mesmo diante das lutas, das dificuldades, o Senhor está conosco. Amém. Ele tem promessas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus tem promessas. E se você anda no centro da vontade de Deus, a luta virá. Mas ela passa. Ela tem dia e hora para acabar. Posso ouvir amém? Amém. Ela passa. Se você é servo do Senhor, vamos para o texto, né, irmão? Tua Bíblia está aberta. Vamos trabalhar o texto, vamos examinar o texto. Versículo de número 35. Na minha Bíblia diz assim: sendo já tarde naquele dia, disse Jesus: passemos para a outra margem. Passemos para onde? Bom, Jesus chamou os discípulos, Jesus entrou no barco e Jesus disse: vamos para a outra margem. Jesus fez promessas para mim, Jesus fez promessas para você, e nós iríamos para Canaã celestial. Jesus fez promessa para mim, Jesus fez promessa para você, que nós viveríamos coisas maiores. João 14:12. Ele falou as minhas obras e ainda maiores. Jesus fez promessa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem promessa de Deus na tua vida? Deixa eu ver aqui quem tem promessa de Deus. Jesus fez promessa para o teu filho, para o teu casamento. Seus filhos são herança bendita do Senhor. Promessa de Deus. Jesus fez promessa para teu ministério. Jesus fez promessa na tua vida financeira. Jesus fez promessa no teu casamento. Deixa eu te contar um segredo. Promessa de Deus e realidade são as mesmas coisas. Você entendeu ou não? Promessa de Deus e realidade são as mesmas coisas. Aqui no versículo 35, a palavra do Senhor diz: Jesus falou para os discípulos: vamos para outra margem. Antes da tempestade, antes dos problemas, antes de eles experimentarem as dores da vida, antes de exercerem a fé. Porque é assim, irmão, aqui entre nós, a hora de exercer a fé é quando as coisas começam a dar errado. Fé com dinheiro é muito fácil. Fé com saúde é muito fácil. Fé quando os amigos estão ao teu lado é muito fácil. Fé quando as portas estão abertas é muito fácil. Agora, manter firme, inabalável e constante quando a porta está fechada, quando a enfermidade chega, quando o dinheiro falta, isso é exercitar e colocar em prática a nossa fé. Nesse versículo 35, Jesus fez uma promessa para os discípulos, e a promessa foi: vamos para outra margem. Vamos para outra margem. Antes da tempestade, vamos para a outra margem. A conversa começou com uma promessa. Fala assim comigo: a conversa começa
Com promessa. A conversa de Deus conosco começa com promessa. E daí, a grande importância de conhecer a palavra. Porque se você conhece a palavra, e você ora a palavra, Deus se responsabiliza pela palavra dele. Às vezes a nossa oração é assim: Senhor, faz coisa nova na minha vida, porque, Senhor, eu estou tão fraco, Senhor, eu não consigo mais enxergar uma saída. Não é assim que você deve orar. Tem gente que ora assim, a enfermidade do fulano, a enfermidade do fulano. Não é assim que nós oramos. Nós devemos orar a palavra. Como é que a gente ora a palavra? Senhor, a tua palavra diz em Isaías, capítulo 35, que pelas tuas pisaduras nós já estamos sarados. Então eu me aproprio da tua palavra. A palavra de Deus diz assim: diga ao fraco, sou forte. Senhor, a tua palavra diz: diga ao fraco, sou forte. Então me fortalece agora, Senhor. Quando você não tiver tendo saídas, quando você não tiver amigos, quando você não tiver mais o que fazer, você pode orar a palavra e dizer assim: Senhor, a tua palavra diz que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor jamais me abandonará. Eu me aproprio da tua palavra. Amém. Primeiro conselho: ore a palavra. E se você não tem esse hábito, comece a ter esse hábito. Ore a palavra, porque Deus se responsabiliza pela palavra. Lembra quando Davi citou e disse: fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo, nem a tua descendência mendigar o pão. Irmão, na hora que o dinheiro faltar, você pode dizer assim: Senhor, Davi, o teu servo, disse que ele era moço e agora ele estava velho, e ele nunca viu um justo mendigar o pão. Eu não quero, Senhor, viver isso. Eu quero viver a tua palavra. Em primeiro lugar, Jesus fez uma promessa aos discípulos, e a promessa foi: vamos para outra margem. Jesus, 100% homem, 100% Deus, deita na polpa do barco e dorme. Ele passou o dia inteiro pregando e ensinando. Ele passou o dia inteiro falando as parábolas do reino. Ele estava cansado, humanamente falando, fisicamente falando, e ele precisava renovar as forças. A Bíblia diz que ele deita. Aqui no versículo de número 37, 38, a minha Bíblia diz que ele deita. Cadê? Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Tinha um travesseiro no barco, sobre o travesseiro, e eles despertaram Jesus. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando alguém me acorda, eu não gosto, não é? Antes da hora. Ontem foi consagração. Aí a minha esposa, aí a minha esposa falou: amor, consagração. Eu disse: amor, a consagração é 6 horas da manhã, são 5 horas ainda. De lá de casa para a igreja dá 10 minutos. Se eu pegar trânsito, não tem trânsito. É? Vamos colocar aqui as coisas em ordem. Amém. Aí a minha esposa falou assim: amor, não são 5 horas não, são 5h15. Eu falei: ainda assim. Eu botei o meu despertador 5h30. Até brinquei com os jovens, né? Eu brinquei assim com os jovens. E se a carapuça servir para você, eu disse assim aos jovens: só não vai amanhã quem está com soninho, quem está doentinho e quem está cansadinho. Eu disse aos jovens, dizia aos adultos também: só não vai para a consagração, a não ser doença e trabalho, né? Quem está com soninho, quem está cansadinho. Porque às vezes a gente parece muito mimadinho, e Deus não quer filhinhos mimados. Os discípulos ficaram desesperados
e disseram: tu não te importa conosco. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. É bem provável que você já viveu muitas lutas em que você teve a sensação da oração não estar sendo respondida. Eu tive muitas vezes essa sensação. E eu não sei o que é pior, Rafael, se é a luta ou não ver a resposta de Deus no meio da luta. Porque assim, aqui entre nós, se nós estivermos errados, se nós estivermos em desobediência, se nós estivermos em pecado, é provável que a tempestade venha. Ela vem para nos matar? Não, para nos achegar a Deus. Vocês lembram da história de Jonas em desobediência? Veio uma tempestade. Então a tempestade na vida do crente, se ele estiver em desobediência, vai trazer dores, vai trazer sofrimento, para que ele se achegue ao Senhor. Agora, você está na presença de Deus, você está fazendo a vontade de Deus, você está em obediência, então não vai ter tempestade? Não vai ter também, irmão. Vai, pastor? Vai. Eita, eu pensei que se eu tivesse em obediência, Alex, eu achei que não tinha tempestade. Não, ela tem também, ela vem. E ela vem, pastor? Vem por quê, pastor? Ela vem para nos fortalecer. Ela vem para aumentar a nossa fé. Ela vem para que a gente conheça quem Deus é. Ela vem para que a gente cresça na graça e no conhecimento. Esse texto aqui, ele tem 3 perguntas. A primeira pergunta dos discípulos: Senhor, tu não te importa que pereçamos, tu não te importa que morramos, tu não te importa que morramos afogados? Guardaram Jesus. A segunda pergunta desse texto está no versículo de número 40, é Jesus fazendo aos discípulos: por que vocês são tímidos? Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Parece que está na mesma categoria: timidez, medo e fé, ou ausência de fé. Jesus perguntando aos discípulos. Nesse texto tem também uma terceira pergunta: os discípulos perguntando a eles mesmos. Aqui no versículo 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até ao vento e o mar lhe obedecem? 3 perguntas. 3 perguntas. É o que a gente vai trabalhar aqui essa noite. A primeira pergunta: mestre, não te importa que morramos? Irmãos, é fácil entender tempestade e desobediência. Crente desviado é tempestade na cerca, não para destruir, mas para trazer de volta. Como é que a gente vai entender um dizimista fiel, um ofertante generoso, demitido? Como é que a gente vai entender um dizimista fiel, um ofertante generoso, sem clientes? Como é que a gente vai entender um pregador do Evangelho doente? Como é que a gente vai entender um casamento que foi consagrado ao Senhor, que fez tudo certinho, se casou, consagrou, fizeram votos? Como é que a gente vai entender um casamento em que tudo foi feito da maneira certa? O marido quer uma coisa, a mulher quer outra coisa. Contenda, confusão, gritaria, discórdia, divisão. Não, eu estou em obediência. Então não vem tempestade para a minha vida. Não, ela vem, irmão. Ela vem. E quando ela vem, Deus quer nos levar, Rafael, a um novo patamar espiritual. Ele quer nos levar, Alexandre, a um novo patamar espiritual. Ele quer nos levar, pastor Jorge, a um novo patamar espiritual. Então, eu posso estar na presença do Senhor, em obediência ao Senhor, e não ver a resposta de Deus? Sim, claro que sim. Por quê? Porque não é Deus que nos obedece, não é Deus que se submete a nós, somos nós que devemos nos submeter
a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No tempo dele, do jeito dele e da forma dele. O nosso cronos é diferente do kairos de Deus, eu já explico. No nosso tempo, minuto, segundo, hora, dia, semana, é diferente do kairos de Deus, que é o controle sobre circunstâncias, sobre ocasiões, sobre propósitos, sobre o que Ele está trabalhando. Eu gosto muito da frase: antes de Deus realizar alguma coisa na minha vida e na tua vida, primeiro Deus trabalha na nossa vida, para depois entregar as promessas dele. A promessa foi feita, passemos para outra margem. A tempestade veio para quem estava em obediência, e a tempestade não foi fraca. A Bíblia diz que o barco quase afunda, entrou água no barco. Os discípulos estavam preocupados, desesperados, angustiados, com medo, aflitos. Irmãos, eu não sei se vocês já andaram de barco. Eu e a minha esposa fizemos um passeio de barco. Maldito passeio de barco. Em Maceió. Estava de férias, passeando. A gente queria desfrutar de um momento de lazer. E pegamos um barco. Pensamos ter uma tarde romântica, pastor Gil. Passeio de barco, amor. Quantas pessoas? Só vocês dois e o cara que ia no barco. Olha, passeio romântico. Irmãos, a gente andou 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 metros mar adentro. E daqui a pouco o mar começou a ficar revolto. Daqui a pouco as ondas começaram a balançar o nosso barquinho de madeira. O que era para ser romântico, pastor Alexandre, ficou até hoje. A minha esposa diz: eu não coloco mais o pé no barco. A pergunta é: você ficaria com medo se viesse uma tempestade e você estivesse dentro do barco? Sim ou não? Mas mesmo com Jesus no barco? Sim ou não? Claro que sim, irmão. Eu ficaria. Mas se ele não está no barco, ele está, mas a tempestade está aqui. É tipo assim, ó, você está na luta. Você não está preocupado na luta? Você não está sem dormir na luta? Você não está angustiado na luta? É a mesma coisa. Mas Jesus não está no controle da tua vida? Tá. E por que você está angustiado? E por que você está preocupado? E por que você está com medo? Esse é o cenário. A segunda pergunta: Jesus olha para os discípulos e diz: por que vocês têm medo? Repreendeu de forma dura. Por que vocês não têm fé? Por que vocês são tímidos? Aí Jesus tira os olhos dos discípulos, Davi, Jesus tira os olhos dos discípulos e olha para a natureza e diz: mar, acalma, vento, recrudesce. E ali estava o Criador dando ordem à natureza. É o mesmo que diz para o sol parar no vale de Gibeon, e o sol parou. É o mesmo que diz: estrelas venham, em Isaías capítulo 40, e nenhuma veio e deixou de vir a faltar. É o mesmo que abriu o mar para que os hebreus passassem e os egípcios morressem afogados. É o mesmo que colocou limites no mar. É o mesmo que fez uma mula profetizar. Deixa eu te contar um segredo. O terremoto são placas tectônicas. Não, é vontade permissiva ou vontade soberana do Senhor nosso Deus, porque a natureza está no controle do Todo-Poderoso. E elas ouvem e obedecem ao Senhor. Aleluia! Elas ouvem. Imagina Jesus falando com o vento: vento! O vento, opa, quem está falando é o mestre, é o Criador. É
quem nos criou. Vento para, e ele para. Mar, e o mar, opa, quem está falando comigo? Mas pastor, o mar não tem ouvidos. Você que pensa. Ele ouve porque ele foi criado por aquele quem dá ordem a ele. Em segundo lugar, Deus tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Fala assim, sobre todas as coisas. Deus tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Ele dá ordem, o vento obedece. Ele dá ordem, o sol para. Ele dá ordem, as estrelas vêm. Ele dá ordem, o mar se abre. Ele dá ordem, o maná cai do céu. Ele dá ordem, a água brota da rocha. Ele dá ordem, a mula profetiza. Ele dá ordem, e o verme come a planta na cabeça daquele homem que estava em obediência a Deus, a Jonas. Ele dá ordem, e os demônios batem em retirada. Ele dá ordem, e os anjos vêm para nos servir. Ele dá ordens. Então eu quero te apresentar esse Deus que dá ordem. O Deus que dá ordem é o Deus que arranca a ansiedade, é o Deus que arranca a insônia, é o Deus que arranca com mãos poderosas o câncer. É o Deus que dá ordem. Ele tem poder, autoridade para unir aquilo que está separado. Ele tem poder para abrir porta onde não tem porta, para colocar recursos onde não tem recurso. Ele tem poder para tirar do ímpio e entregar na mão do justo. É um Deus que dá ordem. Fala assim, eu conheço um Deus que dá ordens. Aleluia, aleluia. Por que vocês estão com medo? Segunda pergunta de Jesus. Por que vocês não têm fé? Se tem promessa, tem resposta. Se Ele está no barco, Ele está presente. Se você se rendeu a Ele, tem promessa na tua vida, e Ele está presente na tua vida. Se você já confessou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, tem promessa e tem presença de Deus na tua vida. Mas eu comecei a falar tudo isso porque o tema dessa mensagem de hoje é para que Deus te dê paz no meio das tempestades da vida, no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio dos desertos, no meio das angústias da tua alma, no meio dos limites que chegaram ao fim, no meio dos relacionamentos rompidos, no meio das frustrações, no meio das dores emocionais, no meio dos casamentos em ruínas, no meio de uma vida financeira em fiasco, no meio de um corpo doente. O Deus que promete é o Deus que está presente, é o Deus que te dá paz. Paz. Em paz me deito, logo pego no sono, diz o salmista no Salmo número 3. Só dorme tranquilo quem confia no Senhor. A paz que excede todo entendimento. Mas a minha razão diz que está tudo errado. Mas a paz, Rafael, excede todo entendimento. Mas os meus olhos estão vendo o contrário. Mas a paz, pastor Alexandre, recebe todo o entendimento. Mas o saldo da minha conta está zerado. Mas é a paz que excede todo o entendimento. E Deus quer nos dar essa paz. Jesus Cristo disse: eu vos dou a paz, não como o mundo vos dá. Eu vos dou a minha paz. Tem gente que está buscando a paz no diploma de um curso superior, e não tem nada de errado fazer um curso superior. Tem gente que está buscando a paz nas posses e nos bens, e não tem nada de errado ter uma casa boa, um carro bom, poder viajar. Mas tem gente que está buscando a paz em dinheiro, em conquistas. Mas não é essa a paz que nos faz dormir, não é essa a paz que nos faz confiar, não é essa a paz que aumenta a nossa fé. A paz verdadeira, ela vem do alto, ela vem do Senhor, e ela só pode ser experimentada quando tudo dá errado. Fala. Ela só pode ser experimentada
quando o limite acaba, quando as forças acabam, quando a angústia bate, quando o medo está nas portas. Então Jesus pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Irmãos, o desespero da minha alma e o desespero da tua alma é porque a gente não conhece quem a gente serve. O desespero da minha alma e o desespero da tua alma é que a gente ainda não conhece as promessas que Ele nos fez. O desespero da minha alma e o desespero da tua alma é para aumentar a nossa fé e fortalecer a nossa fé. Os desertos da nossa vida. E aí você pode me dizer: pastor, o meu deserto já está durando há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. Irmãos, o deserto do povo hebreu durou 40 anos. Mas deserto na vida de crente tem dia e hora para acabar. Deserto na vida de crente é ensino, é pedagógico. Deserto na vida de crente é para fazer eu crescer. Deserto na vida de crente é para amadurecer espiritualmente. Então, em primeiro lugar, Jesus dá ordem à natureza. Vocês sabem o que aconteceu quando Jesus passou do mar da Galileia? A tempestade obedeceu, o mar se acalmou e ele chegou do outro lado, numa cidade chamada, vocês lembram o nome da cidade ou não? Gadara. Aquela tempestade todinha foi para Jesus salvar uma alma. Uma alma. Um homem endemoniado. Que havia naquele homem 6.000 demônios. Quantos demônios? Uma legião. Jesus vai lá, depois de atravessar o mar da Galileia, vai para uma cidade chamada Gadara, encontra um jovem endemoniado, possesso, se debatendo. E quando ele chega lá, os demônios olham para Jesus e diz: o que temos nós contigo? Deixa que entremos na manada de porcos. 6.000 demônios entraram em 2.000 porcos e caíram espiradeiro abaixo. Jesus salva, liberta aquele homem, salva aquele homem e faz dele um missionário. Então não tem homem e mulher destruído que Deus não possa libertar, que não possa salvar e que não possa comissionar, levantar e usar. Em primeiro lugar, a natureza obedece à ordem. Em segundo lugar, os demônios obedecem à ordem. Fala assim: a natureza obedece. Fala assim: os demônios obedecem. Jesus sai de Gadara e volta. Na volta, um homem chega até Jesus. Eu estou contando a trajetória, a rota de Jesus, a geografia. Um homem chega até Jesus e disse: mestre, a minha filha está doente, à beira da morte. Um homem conhecido, um homem respeitado, um homem de posição, um homem chamado Jairo. E ele disse: vai na minha casa, para que a minha filha não morra. Jesus vai em direção à casa de Jairo, mas no meio do caminho, uma mulher que estava há 12 anos doente, ela se encontra com aquela multidão, e ela diz: se eu somente tocar na orla dele, eu serei curada. E no meio do caminho, na casa de Jairo, aquela mulher toca na orla, e Jesus diz: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Aquela mulher foi curada. Jesus cura aquela mulher, vai no caminho para a casa de Jairo, chega na frente da casa de Jairo. Os portadores da má notícia, porque existe, viu, irmãos? Às vezes até na igreja, as bocas do maligno chegaram para Jesus e para os discípulos e disseram: a tua filha está morta. Jesus, a Bíblia diz, sem acudir a tais palavras, sem dar valor às palavras do mal, diz: a tua filha não está morta, mas dorme. Chega na casa de Jairo e diz: Talita cumi, que significa: menina, eu te mando, leva. Cadê o pai dessa menina? Aí o pastor,
Menina, ele até aqui. Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente aquela menina se levantou. Eu me lembrei agora da outra história. Você lembra da história de Marta? Que ela manda um mensageiro ir até Jesus e diz a ele que aquele a quem ama está doente. Irmão, quem ama tem pressa. Fala assim, quem ama tem pressa. Aquele a quem ama está doente. E aí Jesus manda um recado de volta. Diga que essa doença não é para a morte. Jesus demora 4 dias e chega em Betânia. Quando Jesus chega em Betânia, Jesus se encontra com Marta. E aí Marta fala, olha o verbo, irmão, do passado. Se tu estiveras aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus diz, mas ele há de ressuscitar, ele há de ressuscitar. Essa doença não é para a morte. Jesus fala no presente. Aí ela fala no futuro, eu sei, ele há de ressuscitar no último dia. E aí Jesus olha para ela e diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá, mas viverá para sempre. Aleluia. Talvez você esteja pegado ao passado, talvez você esteja com medo do futuro, mas quem está diante de nós essa noite é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores. E eu já estou encerrando. Terceira e última pergunta. Os discípulos disseram, quem é esse, Rafael? Quem é esse, Charles? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia. É aquele que estava junto com o Pai e com o Espírito Santo, lá em Gênesis 1, e o Espírito pairava sobre as vassas do abismo, que traçou um plano para a eternidade, que esse é o Criador do universo, que todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, que esse é aquele que chama as coisas que não existiam, e elas começam a existir. Quem é esse? É o descendente de Abraão, em que há uma promessa em que todas as famílias seriam benditas na terra. Quem é esse? É o Cordeiro Pascual do Egito, é o sangue que foi nos umbrais da porta, que livrou os hebreus da morte. Quem é esse? É a coluna de fogo no meio do deserto, é a nuvem que protege. Quem é esse? É o maná que desceu do céu. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem é esse? É o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Feche os teus olhos. Quem é esse que você veio cultuar aqui essa noite? É a raiz de Davi, é o sol da justiça, é a estrela da manhã. Quem é esse? É o Messias, o prometido. Quem é esse, Alexandre? É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é esse, Micheline? É o Verbo vivo que desceu dos céus, é o leão da tribo de Judá, é a porta das ovelhas, é o bom pastor. Quem é esse, Janaína? É a ressurreição e a vida, é o caminho, a verdade e a vida. Quem é esse, Jaceli? É a videira verdadeira, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse, Jesse? É o princípio e o fim, é aquele que tem o nome sobre todo nome. Quem é esse, Caio? É o que tem a paz, ele é o príncipe da paz, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Quem é esse, Mariane? É aquele que carregou na cruz os nossos pecados. Quem é esse, João do Monte? É aquele que pagou a minha dívida e a tua dívida, que morreu pelo meu pecado e pelo meu pecado. Quem é esse? Quem é esse, Jumar? Ele é aquele que ressuscitou para nossa justificação. Ele tocou os céus, ele derramou o Espírito. Quem é esse? É aquele que está sentado à destra de Deus Pai. Quem é esse que usou
raízes, que vai ajudar os vivos e os mortos. Aleluia. Quem é esse? Quem é esse? É o amado da minha alma. É aquele que diz: não tenha medo. Você precisa de fé. Quem é esse? É o Filho do Deus vivo. É esse que nós viemos cultuar aqui hoje. É Ele. É o motivo de estarmos de pé. É Ele. O que promete e o que cumpre. Quem é esse, Isaac? É aquele que muda a tua história. Quem é esse? É o Filho de Deus. É o Pai da eternidade. É o nome que está acima de todo nome, do qual, diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quem é Ele? Quem é Ele? Eu preciso conhecer quem é Ele. Eu preciso andar com Ele. Eu preciso ouvir a voz dEle. Eu preciso confiar mais nele. Quem é Ele? É o que te resgatou das trevas e te trouxe para o reino da luz. Quem é Ele? Quem é Ele numa terra? É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem é Ele? É o Deus de paz, que esmaga Satanás debaixo dos seus pés. É o pão, é a porta, é o leão, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deixa os teus olhos sobre a tua cabeça e adore a esse Deus, a esse